Nesta aula, pessoal, eu vou estar falando aí um pouco sobre escala, a escala do nosso projeto, tudo bem? Então, a primeira informação que eu vou comentar com vocês é que aqui, quando a gente fez o nosso projeto de vetorização, né, que a gente importou aqui o nosso ortomosaico e fez a vetorização em cima dele, como o ortomosaico ele é um produto georreferenciado, então quando a gente importa para cá, é como se a gente tivesse utilizado uma escala 1 para 1. Né? O que seria uma escala 1 para 1? É que o que a gente vetorizou, por exemplo, desse telhado, as mesmas medidas desse telhado aqui são as mesmas medidas que a gente encontra lá no terreno. Tá? Por isso que a gente chama uma escala 1 para 1. Então, o que acontece? Essa escala que aqui está reconhecendo como 1 para 1, a gente precisa alterar essa escala para a escala de projeção, né, que a gente vai utilizar nessa escala de impressão que vai ter aqui, por exemplo, no nosso modelo aqui de planta, tá? Então, esse modelo aqui, ó, pessoal, que a gente está utilizando, que eu já disponibilizei para vocês, essa configuração ela já foi feita. Então, qual que vai ser a escala aqui da nossa planta, que já está imposta aqui? É 1 para 1000, tá? A gente já está até aqui configurado, ó, tá 1 para 1000, tudo bem? Então, quer dizer que quando for imprimir, né, a representação aqui significa que a cada digamos, um elemento de mapa que a gente tiver aqui tá para 1000 na representação dele na superfície terrestre, tudo bem? Então, como é que a gente fez, né, essa configuração aqui para a escala 1 para 1000? Eu não vou demonstrar aqui como é que insere toda a planta para agilizar o nosso processo, tá? Mas eu vou mostrar aqui nesse projeto que a gente já tinha, né? Que é o projeto de vetorização. Então, ó, eu falei que estava em 1 para 1, só para a gente fazer um teste para vocês verem, ó. A gente vem aqui em Analyze e a gente vem aqui, ó, vamos pegar uma distância aqui, tá? Por exemplo, vamos medir aqui quanto que deu aqui, por exemplo, a testada aqui desse lote, né? Ó, ele tá falando aqui que deu 12 metros, tá vendo? Então, faz sentido aí, né, ter 12 metros à frente da casa, tá? Por exemplo, tem como a gente medir também aqui, vamos medir, por exemplo, quanto que deu aqui esse trecho, esse pedaço aqui do quarteirão, ó, por exemplo, ele fala que deu 125 metros, é plausível, então a gente vê que é 1 para 1 mesmo, tá? A escala que está aqui de representação. E aí o que a gente faz para alterar as escalas que a gente quer? Primeira coisa, a gente vem aqui nessa escala 1 para 1000. A gente clica aqui, que é onde a gente encontra aqui as escalas do AutoCAD, tá? Então, 1 para 1000 aqui é a escala padrão do AutoCAD. Se você for imprimir nessa escala, ele vai imprimir aqui na escala 1 para 1, que vai sair em milímetros, tá? Então, se a gente vier aqui em customizar, e a gente vê aqui a escala 1 para 1000, ó, a gente vê que ela está 1 milímetro para 1 metro, tá? Então, por isso que ela é a escala base aqui dessa parte do model, né? Dessa parte aqui de desenho para a gente. Então, vamos criar uma escala, porque essas escalas aqui, pessoal, elas não foram feitas para estar trabalhando com os nossos projetos. Elas são aplicadas para outros projetos, tudo bem? Então, para a gente criar uma escala, a gente vem aqui em Custom. E aí, ó, a gente pode vir aqui em Adicionar. Vamos dar um nome para a escala que a gente quer. Vamos criar uma escala aí 1 para 1000, tá? Só para dar um exemplo. Então, a gente tem que dar um nome. Então, escala 1 para 1000. E aí, a gente especifica aqui. Vamos criar uma maior aqui, só para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, uma escala, digamos, 1 para 100, tá? Então, a gente vem aqui, essa unidade do papel, a gente sempre aqui vai colocar 1000, que vai representar 1000 milímetros, tá? E aí, aqui, a correspondência dela é o nosso denominador aqui da escala. Então, digamos, 1 para 100, tá? Vamos dar um OK, só para vocês terem uma noção. Aqui, criou pra gente a nossa escala, tá? Vou dar um OK, só para mostrar para vocês. Então, quando a gente vem aqui em Layout, que é onde a gente vai estar colocando aqui o nosso projeto, né? Para impressão, ó,
e para a configuração da planta, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar o tamanho dessa folha, tá? Então, digamos, se a gente vai fazer um projeto de uma folha A3, né? Por que eu falo A3? Porque o tamanho aqui dessa área não é muito grande. Então, tem como a gente imprimir uma folha A3, que ela é maior aí do que uma folha A2, tá? Aqui no AutoCAD ele vai mostrar pra gente as configurações de largura e altura aqui da folha. Então, ó, a gente veio aqui, vamos clicar com o botão direito aqui em Layout. Aqui, a gente vem aqui em Page, Setup aqui, Manager. E aí agora a gente vai, ó, modificar aqui esse layout, tá? Vamos em modificar. E aqui a gente coloca. Essa daqui é a impressora que a gente vai escolher. Então a gente coloca DWG to PDF, tá? Que depois é a mais indicada, aí a gente fala, para depois estar salvando aqui em PDF, escolher depois uma impressora. E aqui o tamanho do papel, tá? Então a gente tem aqui diferentes formas que a gente pode escolher. Esse daqui, quando tiver, ó, a gente quer A3, que a gente vê aqui, ó, esse é o tamanho vertical e horizontal, né, da folha. Então, quando tiver um full aqui na frente, é por causa que essa linha tracejada aqui, ó, ela vai estar bem rente aqui à nossa folha, tá? E se a gente escolher aqui embaixo, sem o full, por exemplo, essa A3 aqui só tem ISO, ela vai deixar a borda, a margem aqui, parecida com essa daqui, tá? Então, a gente vem aqui em full, vamos escolher o tamanho A3 aqui, tá? Aqui a gente pode deixar aqui como 1 para 1, essa configuração, tá? E por enquanto, essas são as configurações só para a gente ter uma folha aqui, ó, vamos fechar. Ele já dá o tamanho da nossa folha A3. Então, você vê que esse retângulo aqui, que é onde aparece, aqui dentro é onde vai aparecer a nossa feição, ou a gente pode aumentar ele aqui, tá? Ou a gente pode deletar ele. Então, aqui tá o tamanho de uma folha A3 pra gente, tá? Ó, a delimitação tá bem rente aqui, que nem eu expliquei. E aí, pra gente criar um espaço onde vai aparecer a nossa representação, a gente utiliza o comando aqui, ó, mview, tá? Então, é só digitar aqui, vou digitar completo para vocês verem. Já aparece. E aqui, ó, eu vou desenhar, por exemplo, o tamanho que eu quero que apareça aqui. Então, ele já plotou pra gente aqui, tá? E aí, pessoal, ó, se eu der 2 cliques aqui na tela, por exemplo, eu vou estar configurando as coisas dentro do meu projeto, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu dou um zoom ou desdou o zoom, aqui embaixo aparece a minha escala, olha aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui sem mexer, tá? Vou dar 2 cliques aqui fora. Então, quando tiver aqui fora, eu estou configurando o layer aqui da nossa, digamos, da nossa planta, e quando tiver aqui dentro, ó, é porque eu estou configurando aqui dentro do modelo, tá? Então, vou clicar fora aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, para a gente colocar aquela escala, digamos, que a gente criou, de 1 para 100, a gente tem que estar dentro do desenho, tá? E a gente muda aqui, ó, coloca aqui a que a gente criou, 1 para 100. Como essa escala é grande, né, para o nosso projeto, é lógico que ia ficar assim. Essas escalas 1 para 100, né, essas escalas grandes são utilizadas aí para projetos de arquitetura. Então, e outros projetos, claro. Então, para a gente criar uma escala aí, digamos, para o nosso projeto, né, só para vocês darem uma olhada, vamos criar aqui, ó, uma escala 1 para 2000, tá? Então, a gente vai lá em adicionar, escala 1 para 2000, e aqui a gente vai fazer daquele jeito, 1000, e aqui a gente coloca 2000, que é o denominador da escala, tá? Dá um OK, criou, e lá a gente volta lá no nosso desenho, dá 2 cliques dentro, tá? E vamos adicionar aqui a escala 1 para 2000 que a gente criou. Olha só, ela praticamente aqui já insere, né, a nossa representação melhor na escala 1 para 2000, tudo bem? Então, aqui a gente pode estar inserindo a escala que melhor se adeque aí à nossa representação, tá? Vou criar só 1 para 1000 para vocês poderem ver também, tá? 1 para 1000.
que ficaria aqui quase que o nosso 1 para 1 do AutoCAD. Opa, ele deu aquela mensagem porque já existe uma escala com esse nome, tá? Então, por isso que a gente coloca escala aqui na frente. A gente dá um OK, pronto. E a gente vai lá e altera aqui dentro do nosso espaço, tá? Vamos colocar aqui 1 para 1000. Então, vocês veem que 1 para 1000 já não fica tão boa, né? Para nossa representação, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, para nossa planta. E aqui a gente vê que já está configurado melhor o nosso projeto. Essas escalas já estão criadas, tá? Então, quando a gente inseriu aqui o nosso... quando a gente coloca aqui a nossa representação cartográfica, quando a gente vem aqui para Layout, ela já vem na escala 1 para 1000, que nem eu tinha comentado com vocês, tá? Essa parte de escala fica por aqui, e a próxima aula a gente vai estar comentando melhor sobre o próximo elemento da nossa planta topográfica.